Fala galera, gente, o nosso primeiro Comunicação em Pauta. E primeiro eu vou explicar, né? O Comunicação em Pauta a gente fala aí temas relacionados à comunicação e tal. A gente vai entrar, por enquanto vai ser um temas mais de abertura, depois ele vai ficando mais denso. Mas hoje eu quero começar com o tema falar demais também é não comunicar. Já teve aquela pessoa que ocupa espaço o tempo todo, que fica falando e não deixa o outro falar, o outro existir, e é isso aí, é problemático. A maioria das pessoas acha que falar pouco é o problema, mas também tem um problema bem comum que é falar demais, é interromper já respondendo, conversar em monólogo, não esperar o outro terminar e já ir falando em cima. Isso tudo aí também é um tipo de comunicação, mas na prática você está ocupando o espaço do outro e isso aí não é legal. Hoje a gente vai falar sobre falar muito e comunicar bem. Interromper é comum e quase automático. Confundir conversa com esse desabafo aí unilateral. Hoje a gente vai falar isso. Então, você já pensou, vamos pensar assim num jogo de tênis. Jogo de tênis, a pessoa joga uma bolinha lá e você tem que jogar do lado de cá. Então tem que ser, né, os dois tem que estar no mesmo ritmo, né? Então tem que estar no mesmo equilíbrio e tal, porque ali um pega a bolinha, o outro recebe e assim sucessivamente. Mas aí quando a fala vira uma barreira, né? Já pensou quando a pessoa fala o tempo todo, ela não para, ela não escuta, ela não olha, e aí você não vê que fica uma conversa sem interesse e perde o caráter da troca. Não é diálogo, é transmissão, é uma comunicação, mas aí é um monólogo sozinho, a pessoa está falando sozinho. Gente, comunicação não é monólogo. Excesso de fala também pode bloquear o outro, e falar sem escutar cria distância. Então você fica falando o tempo todo e você não deixa o outro. A pessoa também tem uma opinião sobre o seu assunto. Calma só, a pessoa vai te ouvir, você vai ouvir a pessoa. Às vezes você também precisa de calar um pouquinho sua boquinha e escutar, porque escutar também é comunicar, gente. A gente tem dois ouvidos, não é à toa. Escutar é uma dádiva. As pessoas que escutam aí, né? Psicólogos escutam muito, médicos escutam muito, mas escutar é uma dádiva. Escutar é esperar a sua vez de falar. Escutar é a presença, é abrir espaço para o outro, é saber que o outro existe na conversa. Quando você não deixa o outro concluir, você comunica que a fala dele vale menos que a sua. Então assim, eu tenho que falar porque é mais importante. A gente vê aí direto no BBB que as brigas começam aí, por exemplo, porque uma está falando mais que a outra, quer aumentar a voz mais que a outra. Por quê? Porque ele está achando que ele vai falar certo se ele gritar e tal e comunicar mais que o outro e não deixar o outro falar. Isso aí é errado. A escuta é uma atitude ativa. Dar espaço também é comunicação. Interromper comunica desinteresse ou pressa. Você não precisa de interromper o coleguinha, escuta ele, cala a boca, né? E por que a gente fala demais? A gente tem milhares de estímulos aí o tempo todo, a internet, o celular, é o que a gente faz, é o que a gente vai, é uma coisa que aconteceu com a gente tem essa necessidade de validar o tempo todo, né? De olha só o que aconteceu comigo, isso, e a gente fica comunicando e tal, de ter uma necessidade por atenção, né? De competir por atenção, mas não é sempre, acaba que vira um egoísmo inconsciente, consciente aí, né? Muitas vezes é no automático que a gente faz isso. Então falar demais pode vir de ansiedade, pode ser por medo de não ser ouvido, pode ser tentativa de se autoafirmar, de falar, não, tem que falar, que aí eu vou estar tranquilo, né? Já pensou um pouco nisso? E o efeito no outro, você já pensou? Quem é interrompido, que muitas vezes se retrai, não quer falar muito com você, desiste de falar, que fica aí achando que é invisível para você.
Com o tempo a pessoa para de se comunicar e fica só sobrevivendo a conversa. Ela está sobrando, então para que ela vai ficar conversando com você? Então quem recebe também faz essa leitura. Interrupção, gente, gera fechamento. Interrupção fecha portas. Interrupção desse jeito acaba ciclos. Interrupção gera afastamento. As pessoas param de falar quando não são ouvidas. E as relações esfriam também por falta de espaço. Se o outro está comunicando o tempo todo e não me deixa falar, para que eu vou continuar naquela relação? E aí, voltando a falar sobre isso também, a troca existe espaço. A comunicação acontece quando há um espaço de ida e volta. Quando eu falo e eu sou escutado, quando eu escuto e eu comunico. Não é sobre falar menos sempre, não é sobre perceber, mas é perceber aí a raquete, o ritmo lá de um, de outro, de um. Toda conversa precisa de um respiro. Respira. Cala a boca. Respira. Deixa o outro falar. E aí o outro entra na conversa. Comunicação é via de mão dupla, vai e volta. É um espaço de condição de diálogo. A gente vai conversar aqui, eu vou falar, mas depois você fala também, que eu quero ouvir seus problemas. Pausa também, comunica respeito. Não, pode falar aí. Eu ouvi, agora eu vou falar. Então pausar é importante. E agora umas perguntas aí para reflexão aí, para a gente pensar. Eu costumo interromper as pessoas? Eu costumo falar demais sem deixar o outro ouvir? As pessoas à minha volta conseguem comunicar comigo? Ou eu consigo comunicar com as pessoas? Eu consigo parar para entender a pessoa e a pessoa parar para me entender? Ou eu só estou falando demais e não estou sendo escutado? E agora, para a gente fechar e falar demais também é uma forma de não deixar o outro se comunicar. Então é isso, né? Pense isso, você tem falado demais, tem falado de menos. Como tem sido a sua comunicação, se você fala, se você fala, escuta, ouve, fica em silêncio. Então leve aí esse primeiro episódio para você com todo carinho aí sobre falar demais às vezes é ruim, né? Então fala um pouco, escuta, fica aí essa reflexão e essa comunicação em pauta de hoje. Terminamos esse primeiro episódio, voltamos com mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, que voltamos com mais comunicação em pauta. Deixa aí outros episódios, outros temas importantes que você acha que deve estar em pauta para a gente poder falar aqui. E vai ser muito bom te ouvir e ouvir a sua reação aí com base nisso, e é sobre isso, beleza? Então, tchau, até a próxima e nos vemos em breve.